Gênesis capítulo 5, versículo 22. Você que gosta de anotar, vou repetir. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Pega aí. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Esse é o versículo, né? Essa é a base do nosso estudo de hoje, falando sobre Enoque, da série Esqueceram de Mim. A Bíblia menciona a existência de 2 Enoques, então a gente vai estar também falando, né? E por incrível que pareça, ele era meio parente, né? Eles eram parentes assim, sanguíneos, porque filhos do mesmo pai. No começo todo mundo era parente, né? Não tinha nem como não ser parente sanguíneo, mas a gente vai falar daquele que anda com Deus e daquele que não anda com Deus, daquele que se distancia de Deus. Vai ser muito bom, hein? Vai ser muito bom, porque às vezes a gente tem as mesmas características. Olha, já está descendo um mistério aqui. Às vezes a gente tem as mesmas características com o mesmo nome, mas o comportamento é diferente. Então já é algo para a gente já ir pensando. O primeiro homem a se chamar Enoque na Bíblia foi o filho primogênito de Caim. Ele foi o primogênito de uma geração totalmente terrena. A gente falou isso aqui semana passada. Você que não viu a aula de semana passada, volta lá no domingo passado, pega a data do domingo passado, vai no nosso canal aí no YouTube e assiste, para você não perder nada dessa série, porque está tremendo. O povo que teve com a aula de semana passada falou que foi tremendo, e essa não vai ser diferente. Sem nenhum compromisso com Deus, era uma geração terrena sem nenhum compromisso com Deus, esse primeiro Enoque. Em meio a esta geração perversa surgiu um outro Enoque. Este Enoque fazia parte da linhagem piedosa de Sete, esta geração que se preocupava em adorar a Deus. Vai lá na aula que vai falando isso aqui, é tremendo. Em guardar-se em santidade da corrupção do mundo e em obedecer os mandamentos de Deus. Então, esse Enoque é o Enoque que veio dessa geração de Sete, de Enos. A gente falou até do momento Enos, né? O que é isso? Vai na aula passada, vai lá. Então, em Hebreus 11, 5, ele é mencionado. Anota aí, Hebreus 11, 5. Ele é mencionado entre os heróis da fé. E o que é dito sobre ele é super significativo. Olha isso aqui. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque foi um homem que andou com Deus, agradou a Deus, e uma das suas características, além de andar com Deus, foi que ele não viu a morte. Então, poxa, mas praticamente a Bíblia fala isso. E como é que a gente vai se aprofundar, né, nesse conhecimento agora? A aula de hoje vai trazer isso. Então, professor Edson, vamos lá, né? Dá o seu contexto aí, sua introdução também, porque essa aula eu tenho certeza que vai ser de muito aproveitamento. Para a minha vida está sendo, né? Para a sua também eu acredito que está sendo, para quem está com a gente também. É interessante que tem 2 linhagens aí, né? Nós temos a linhagem, tem 2 Enoques, né? Um Enoque da linhagem ruim, é o que a gente chamou na aula da passada de linhagem da serpente, e um Enoque da linhagem de Sete, um da linhagem de Caim, que era da linhagem ruim, e um da linhagem que não queria saber de Deus mais, e de uma linhagem boa, a gente assim pode se dizer, que seguia ali com a linhagem de Sete, né? O segundo filho, o terceiro filho de Eva, né? O filho que substituiu Abel. Então nós temos 2 linhagens aí, e as 2 linhagens tiveram Enoques, né? Tiveram, Caim teve um Enoque, e Sete, logo depois na linhagem dele, teve o Enoque, né? Então
Esses Enoques, eles tipificam. Aí você fala o seguinte: então eu sou a linhagem boa. Não, eu acredito que Deus, quando faz essa representação, Ele tipifica isso, que dentro do nosso peito, nós temos dois tipos de comportamento. Nós temos dois Enoques, meu Deus, dentro do nosso forte, coração, hein? Dois caminhos a seguir. Isso não é, eu sou da linhagem boa, do Enoque, filho de Sete. Isso é forte. E o pastor é da linhagem de Caim. Não, na verdade é você que tem as duas linhagens dentro do seu coração. E essas linhagens, elas estão dentro de você, uma parte ruim e uma parte boa. E os ciclos são assim. Primeiro, vem a linhagem ruim, ela floresce. E depois você se conscientiza e você começa a ter uma linhagem boa, não é verdade? Adão foi assim, veio o primeiro Adão, né? E depois a palavra diz que veio o segundo Adão, que significa que é o Jesus Cristo. Então, o primeiro Enoque a nascer foi Enoque, filho de Caim, né? Que é aquele Enoque que queria construir cidades. Ele colocou o nome de uma cidade, Caim botou o nome da cidade, o nome dele. Então era uma pessoa acostumada, queria tecnologia, que não seja ruim tecnologia, mas ele só queria isso. Ele se ocupava a vida pregressa dele, ele se ocupava com essas coisas. Ele não queria saber de Deus. E o segundo Enoque, que veio na segunda linhagem, ele queria andar com Deus. Era o objetivo dele, andar com Deus, aprender com Deus. E a nossa vida muitas vezes é assim. A gente começa com um objetivo e depois a gente quer andar com Deus. A gente percebe que a vida não faz tanto sentido, né? E como você percebe isso? Você percebe isso vendo a morte se aproximar, entende? O homem é o único animal do mundo que sabe que vai morrer. Nenhum outro animal pensa nisso. Você pegar o passarinho não, ele está ali, ele não pensa nessas coisas. O cachorro, o leão, mas o homem, o bicho pensa em sobreviver, né? O bicho pensa em sobreviver, mas o homem, ele fica triste quando sabe que vai morrer. Todo homem fica triste quando sabe que vai morrer. E a pessoa que está do lado fica triste também porque a pessoa morreu. É impressionante isso, como é que consegue no homem. Porque se fosse diferente, igual Enoque, a palavra de Deus diz que ele andou com Deus e não morreu. Deus o tomou. Suponhamos que o Edson morreu. Que isso, o Edson morreu? É diferente da notícia, rapaz, minha esposa falar com o pastor, aconteceu um negócio extraordinário. Desceu uma chama de fogo e ouvi o meu esposo subir para o céu. Eu tenho certeza que a igreja não ia ficar triste. Nem as nossas esposas, nem ninguém. Se visse uma chama de fogo descer aqui em cima de você agora e te levar para o céu aqui, ao vivo, eu acho que o pessoal ia dar glória a Deus. Que maravilha! Verdade. Não é verdade? Que isso, os dois foram... Ia virar testemunho de honra, de glória. Os dois foram arrebatados ao vivo, cara. Você viu aquilo, que glória! A notícia é diferente. É muito diferente. É muito diferente, entende? Então, nessa perspectiva, a gente vê que Enoque alcançou uma das coisas mais maravilhosas do mundo, o sonho do ser humano, ser arrebatado. Ele alcançou algo supremo. E como ele alcançou isso? Ele alcançou com uma coisa simples, andou com Deus. A Bíblia só fala isso, Enoque andou com Deus e foi transladado. Simples, a história de Enoque fala somente isso, na Bíblia, né? Tem outros livros apócrifos, mas são outras coisas. Então, a gente tem aí a construção de dois seres humanos, né? Um ser material, que é o Enoque, filho de Caim,
material carnal, né? E um outro que é um intelectual espiritual, aquele que se preocupa em andar com Deus intelectualmente e espiritualmente. Ele procura ler sobre Deus, né? Aleluia. E a sociedade hoje busca formar o quê? Quando você vai para uma escola, ela busca formar o quê, pastor? Você acha que na escola o seu filho vai entrar na faculdade e vai entrar uma pessoa e falar o seguinte: não, vamos formar o seu lado espiritual, seu intelecto espiritual? Não. A escola de hoje busca formar filhos de Caim. Verdade. Homens que servirão somente para trabalhar, abaixarão as suas cabeças às 8 horas da manhã e levantarão as suas cabeças às 18 horas. Escravos do sistema, do trabalho, não terão, você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar com a sua projeção, de quantos likes, de qual a sua imagem no Instagram, como que você está no Facebook, como que você está. Hoje pessoas se dedicam tempos e tempos em tempos, e WhatsApp, Instagram, Facebook e etc., porque eles estão preocupados com a imagem. É um ensino de Caim, porque a palavra Enoque significa ensino ou ensinando. O que Enoque tem para ensinar para você? Os filhos de Caim têm ensinado isso. Olha, você tem que se preocupar com a sua imagem, com a tecnologia, o quanto você aprende, se você vai ganhar bem, se você vai ser um trabalhador. Você é o orgulho de uma casa quando você é bem sucedido financeiramente, quando você é bem sucedido. Olha o meu filho, pastor, formou, olha o anel dele. Mas se você pega um filho e fala o seguinte: aquele é um servo de Deus que anda com Deus. Eu tive um filho, suponhamos, meu filho é um servo de Deus que anda com Deus. Rapidinho, deixa eu só ir uma coisa para a gente orar e a gente pedir, porque tem muitos pais e mães que se sacrificam ao extremo para dar um ótimo estudo ao filho. Não, isso não é errado, preste atenção, mas é muito importante você acompanhar esse processo, não só pagar, não só estar orgulhoso, não só acompanhar se ele está bem na faculdade nesse período, mas acompanhar a vida dele, do caráter, do que ele está pensando, do que está sendo trabalhado. Por quê? Muitos entram e lá que eles se perdem. Eles entram filho de Sete e sai filho de Caim. Isso é um perigo que você está falando. Quando você começou a sua fala, você falou que os dois estão aqui dentro. Por quê? Porque a gente tem o poder de escolher. São os dois caminhos. É os dois caminhos. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Porque na verdade a gente só, para Deus, ele só deu uma opção. E se essa opção não for Jesus, não for os ensinamentos de Jesus, não for o que Deus tem para a gente, só restou o outro caminho, que é o caminho de quê? Da perdição. É o caminho do inimigo. E o caminho do inimigo, muitas vezes ele vem floreado, né? Ele não vem como um caminho de treva, de morte, de escuridão, não. É aquela velha piadinha de que eles enfeitam para que seja um caminho bom, para que seja um caminho maravilhoso. Pô, meu filho hoje está na faculdade, que bem, eu quero que meu filho Davi e Bernardo vão fazer faculdade, em nome de Jesus, pela permissão de Deus, quero que eles estudem, mas eu quero que eles entendam que eles estão lá como filhos de Sete, da geração de Sete, da geração de Deus, que eles estão na faculdade e têm um propósito. Porque eu conheço pais e mães que estão trabalhando, que estão suando a sua camisa, que estão deixando de ter as coisas para dar um bom ensino aos seus filhos. E na verdade, essa aula é fundamental, que o professor Edson está colocando aqui. Eu dei até uma interrompida, para a gente refletir nisso, que às vezes você está tão preocupado, até você já entrou no mundo de Caim e não está ligado, né? Está tão preocupado em trabalhar para poder pagar as contas, em trabalhar para produzir, trabalhar para ter, que está esquecendo essa outra parte. Então, a faculdade é uma bênção, a pessoa se formar é uma bênção, que a pessoa, eu quero que aqui na igreja seja cheio de doutores, PhD, mas tudo PhD de Deus, tudo PhD dirigido e orientado pelo próprio Espírito Santo. Então, achei importante essa sua fala aí, e alertar os pais,
Porque às vezes tem tanta gente com orgulho, mas está indo numa formatura que o filho não está mais na igreja. É verdade. Que o filho não está mais... Entrou na faculdade, na igreja, e está se orgulhando. O meu filho se formou. Mas o seu filho caiu espiritualmente. Você tem orgulho disso? Se eu fosse numa faculdade onde meu filho formasse em medicina e ele se convertesse ao satanismo na faculdade, eu não ia na formatura, não ia. Perante ao Senhor, que eu não compareci, ele ia formar sozinho. Porque o que importa para mim não é o que ele vai ser aqui na terra, é o que ele vai ser no céu. O que importa para mim é que ele ande com Deus como Enoque andou. Eu não me importo com o anel, porque o meu filho nasceu sem anel, nasceu nu. Minha filha nasceu nu. Então não veio com como que é? Beca, né, que fala, né? Isso. E nem chapéu, e nem cinturão com faixa colorida. Mas muitas vezes, eu não culpo os pais, porque muitas vezes a gente vai enganados disso, porque esqueceram de mim, esqueceram de Enoque, esqueceram do princípio fundamental. Um filho entrou na faculdade pastor, vamos lá, pastor, participar. E muitas vezes você vai e fala, puxa vida, vi esse jovem entrar na igreja e hoje ele é totalmente diferente. Era uma linhagem de Sete, era da linhagem boa, e agora dentro dele mudou-se um coração, e ele não se preocupa mais com o intelecto espiritual, com a questão espiritual, que um homem é um ser espiritual, que o homem precisa andar com Deus, para que um dia ele possa ser transladado, para que um dia ele possa estar no braço do Senhor. Por isso que quando um cristão morre, a gente não fala morreu, a gente fala Deus o tomou, Deus o levou, porque nós aprendemos isso com Enoque da linhagem boa. Deus o tomou, Deus o levou. Hoje ele está nos braços do Senhor, porque essa é a nossa história. Com certeza. Não importa mais o que a pessoa fez, não importa, isso não importa mais. O que a pessoa fez, ficou por aí. Quanto tempo ela ficou de hora extra no trabalho, não importa mais, não importa mais. Quanto tempo ele se dedicou ao nada, ao léu, não importa mais. Você tocou num assunto maravilhoso. Pensa em herança, você como pai, como mãe, até você que está aí que não é pai e não é mãe, mas daqui um dia, pensa numa herança para o seu filho. Te dou 10 segundos. Uma herança que você pode deixar para os seus filhos. Pensou? Preste atenção. Eu conheço pessoas que deixaram casas, sítio, carro, até mansões, empresas, e os filhos quebraram tudo, perderam tudo. E eu conheço pessoas que deixaram, que falam assim, Edson, meu pai não deixou nada para mim, mas o homem que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, eu estou falando pode ser pai, pode ser mãe, estou falando daqueles que educam, falando de herança, foi ele. E a pessoa tem casa, tem carro, tem uma profissão, serve a Deus, prosperou na vida. Qual foi a verdadeira herança? É verdade. Pensando nisso. Então, quando a gente está ali se matando para dar um estudo melhor para o filho, para dar uma melhor condição para o filho, a gente tem que ver realmente se o melhor desse ensino, dessa faculdade, dessa escola, se eu também estou deixando o meu melhor nele. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes a gente está entrando nesse capitalismo, nesse mundo de Caim, e está achando que que o meu filho ter as coisas, é o melhor. E na verdade o que você deixa de herança é o seu legado. O seu legado que eu falo é um legado de Deus, tá? Não é o nosso legado próprio. Quando a gente está falando, a gente está falando de homens e mulheres de Deus, que tem Deus. Então quando se fala, deixa o seu legado, é o legado que Deus deixou para você. Então, professor Edson, eu acho essa aula é muito profunda, sobre a questão da história de Caim
né, dos filhos de Caim e dos filhos de Sete. E Enoque, os dois Enoques aí que, né, que estão aí brigando, que estão entre si querendo tomar, né, o coração do ser humano. Então, essa herança eu acho que é muito forte. Vamos lá, professor, que eu estou entrando toda hora na sua Não, introdução. tranquilo, é o bate-papo mesmo, eu gosto muito de conversar sobre isso. Então, é esse que a gente busca falar, é exatamente isso, entende? Porque qual é o objetivo, né? Qual é o real objetivo? Porque Enoque significa ensino, né? Qual é o ensino que você quer? Qual é o tipo de ensino, né? O que você quer deixar para os seus filhos? Eu vejo pessoas que elas acham livro caro, mas não acham videogame caro. E nem telefone. E nem telefone celular. E com o telefone celular dá para fazer uma biblioteca. Com videogame dá para comprar uma biblioteca. Tem videogame aí de 10 mil reais, não tem? É o último que lançou aí, um rapaz falou comigo, rapaz, está 9 mil, mas consegue comprar por 7. Falei, rapaz, está maluco, dá para me montar uma biblioteca, quanto? 7 mil reais? Dá para me comprar livro, eu penso nisso, lá em casa minha esposa é doida por livro também. Por quê? Porque é mais fácil prender a criança dentro de uma jaula, entende? Porque o videogame hoje é uma jaula. E a gente vai falar aqui, posteriormente, do controle disso. Não que você tenha uma pessoa, não pode isso, mas tem um limite para todas as coisas. Entende? Tem um limite para todas as coisas. A criança precisa desenvolver a parte da literatura, do intelecto literal. Que o judeu já faz isso há muitos anos. Muito. Então, mas isso nas perguntas para frente a gente falar sobre isso. Mas o que você tem que gravar qual Enoque que está dentro do seu coração hoje, nessa manhã? Seja sincero com você, não precisa dizer não, porque isso é uma particularidade sua. Qual Enoque você tem vivido mais? É uma reflexão pessoal. É uma reflexão pessoal. O que você tem vivido mais, entende? Com que Enoque você tem se conectado? Com que ensino você tem que se conectado? Com o ensino de andar com Deus? Ou com o ensino de construir a cidade? Eu quero construir alguma coisa, eu quero ter meu nome gravado em alguma coisa, eu quero fazer algo. Essa fica a minha pergunta aí para o seu pensar. Amém. Quem foram os dois Enoques e como podemos aprender com eles? A gente já deve ter uma introdução aqui, né? Até falamos um pouco aqui, né, professor Edson? Quem foram os dois Enoques e como nós podemos aprender com eles? Nós vamos começar para o filho de Caim, né? O Enoque, filho de Caim, né? Ele teve características, entendeu? E nós vamos citar as características dele. Ele era fundador de cidades. Interessante isso, né? E todo mundo se orgulha disso. Meu filho é o prefeito de Rio das Ostras. Meu amigo, você fala isso para mim, eu me arrepio. Quando uma pessoa quer ir para a política, não, ele quer ser, o anseio dele é ser prefeito da cidade. Eu falo, Deus tem misericórdia, porque ninguém quer ser um ministro da cidade, sabe, o pastor da cidade, ninguém quer. Só os pastores mesmo, né, claro. Falo ninguém, de um modo de dois Enoque. Então ele era um fundador de cidades, né? E a sua força estava em que? Dominar a tecnologia dos materiais. A tecnologia das coisas era a sua força. Ele se achava mais inteligente quando ele, não, eu sei mexer nisso, eu sei fazer isso, eu sei, olha pastor, como que é uma coisa tal, e eu sei tocar milhões de notas musicais, eu sei mexer nessa tecnologia toda, pastor. E muitas vezes alguém chegar aqui e falar assim, pastor, eu só sei orar. Você dá oportunidade a quem? Né? Uma pessoa que só sabe orar, ou uma pessoa que sabe mexer em todas, né? Muitas vezes eu não vou nem responder, né?
Então, sua confiança está na ciência. Esse Enoque confia plenamente na ciência. Ele acha que a ciência vai salvar ele. Não vai se produzir uma coisa, uma vacina que vai curar a humanidade de todo o mal. Injeta aqui, bota o chip em mim, assina na minha testa. Desde que seja ciência, você pode fazer coisa. Eu não estou dizendo nada contra a vacina, não. A gente é obrigado não, né? A gente tem que tomar essa vacina que está aí. Não, a gente, na verdade, da vacina a gente não está sendo obrigado a tomar. Só que a gente vai sofrer várias restrições que está te obrigando a tomar a vacina. É isso aí. Não, tudo bem. Sobre essas coisas a gente não sou quem quiser vai, quem também. Eu sou um cara aberto. A gente não é contra. Verdade é essa. A gente não é contra. Cada um sabe de si, do seu Eu citei entendimento. vacina porque está no enfoque de vacina. Não podia falar, não, o comprimido. Mas a igreja não é contra. Comprimido, né? Vai se vacinar. O Matrix tem um comprimido, né? Me esqueci até o nome do ator principal. Escolha o comprimido. John. Era John? Como é que é? Fala aí vocês. Vocês não lembram de Matrix, não, gente? Aí tinham os dois comprimidos, não importa. Vocês estavam vendo o que? Teletubby? Neil. Bom. Neil, escolha os dois comprimidos, Neil. Qual comprimido você quer que vai salvar a sua vida do Matrix? Então, se baseia na tecnologia. Não se importa com a vida dos outros. Sabe a pessoa que sobe na folha de papel para medir ombro com você? Olha, eu sou menor que o pastor em altura? Peraí, vou botar uma folha de papel. Agora vamos medir, pastor. Eu agora estou em cima da folha de papel. Entendeu? É um homem que não se importa. No trabalho, ele pisa em todos para poder conseguir um cargo. Nem é por salário. Misericórdia. Nem é por salário. Na igreja, ele devasta uma multidão de pessoas porque ele quer ser um ministro de louvor, que ele quer ser o pastor pregador, que ele quer ser o seu dirigente, não sei o quê. Que geração é essa que não se preocupa com as pessoas? Não vive mais, né? Se coloca na vida das pessoas. Tem pessoas hoje se preocupando mais com política do que com a própria vida humana. Quando se fala de política, ela comenta de cima, mas para botar um versículo no grupo, ela não bota. No grupo, na rede social. Na rede social, ela não compartilha um versículo. Tem gente que não sabe nem que é cristã. Entendeu? Esse preciso irá matar para construir. Essa é a geração de Caim. Se preciso, ele vai matar você para construir. A sua ambição é ter uma geração numerosa, tanto é que a geração de Caim teve mais de uma esposa, entendeu? Para o quê? E hoje eles são a maioria por causa disso, porque eles se reproduzem mais, né? E a sua maior vitória é escrever o seu nome na terra, é a sua maior vitória. Eu quero escrever meu nome aqui, na terra. Agora vamos falar do segundo Enoque, né? O Enoque, filho de Sete, que foi relatado em Hebreus 11 como um dos heróis da fé. Ele é relatado como um dos heróis da fé. Pega a visão, hein? Sua força está onde? Está em Deus. Olha a diferença, a sua força está em Deus. É um homem fraco, é um homem débil. A sua força está em Deus. Obtém as suas vitórias, só obtém as suas vitórias por causa que anda com Deus. Só isso. Ele não tem nenhuma coisa diferente de outros, ele não domina quase nada, mas ele obtém as suas vitórias porque anda com Deus. Se importa com a vida e, se preciso, morrerá por elas. Percebe que Caim não se importa com a vida e, se possível, matará as pessoas para tomar o cargo delas. E esse não, se importa com a vida e, se preciso, vai morrer por elas. Que é a própria geração do Senhor Jesus, né? Sua maior vitória é não conhecer a morte. Ele não conhece a morte. Esse Enoque, ele não conhece a morte. Isso foi a sua maior vitória. Ele não conheceu a morte, foi a maior vitória.
E ele se preocupa, não é escrever o seu nome na terra, mas escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Essa é a preocupação dele. A preocupação constante é: será que meu nome está escrito no livro da vida? Rapaz, eu acho que não, vou melhorar mais um pouquinho. Vou melhorar um pouquinho para acender as letras do meu nome no livro da vida. Então, é o que podemos aprender com esses dois tipos de Enoque. Isso é que podemos aprender. As duas sementes é o que nos conecta aí com esse Enoque. Você falou de semente, né? E qual é o fim da semente? É o fruto, né? A semente é o começo e o fruto é o final do processo. Então a gente tem que entender que afinal nós estamos vivendo, que é justamente agora o que a gente vai entrar. Qual a importância da história de Enoque? O que isso está trazendo para a gente? Foi tocado num ponto aqui muito importante e que a gente não pode perder essa visão, que é do nosso nome está escrito no céu, porque aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, aquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo, de verdade ele não morre, ele não tem a morte eterna, ele tem a vida eterna. Então isso é algo para a gente estar latente no nosso coração. Isso é algo para a gente estar nas nossas orações. Sabe por quê, professor Edson? Vou entrar num assunto aqui, mas que está dentro do contexto, que às vezes, será que as pessoas têm orado: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero perder minha alma, eu não quero me perder, porque às vezes a gente está tão egocêntrico, que a gente só ora por cura, que a gente só ora por porta de emprego, que a gente só ora, entendeu, para que a família seja um lar maravilhoso. Eu tenho visto isso direto. Né, nada disso está errado, mas a gente às vezes nem ora por isso, por essa causa, por mim. Deus, eu quero estar firme na tua presença, não deixa eu me desviar. Não, aí entra o que você falou, mas eu, graças a Deus, a minha vida, né, está na presença. Aquela pessoa que se acha, aquela pessoa da folha de papel que você falou, ela se coloca num patamar acima das outras, né? Esse aí já é o outro Enoque, né? Esse Enoque agora, que o último que ele falou, não, porque esse Enoque andava com Deus, e quem anda com Deus, eu vou fazer um trocadilho aqui, anda de joelhos. É verdade, para ficar baixinho. Quem anda com Deus, anda de joelho. O que eu quero dizer? Anda entendendo que com quem você está andando, sempre é melhor do que você, sempre é maior do que você, no sentido de você poder aprender, no sentido de você poder não se achar maior, que essa vida você domina, que essa vida você sabe, e você entende que a vida que você tem, toda ela é conduzida por aquele que você anda, que é andando com Deus. E aí, qual a importância da história de Enoque? A gente vai falar da importância da história de Enoque. Eu vou dar só uma introdução, que eu gostei de você falar isso, de andar de joelhos, porque o animal dominado pelo homem, né, claro, mais esplêndido da humanidade é o cavalo, sabia? É o animal mais esplêndido. É lógico que o leão é o rei da selva, mas o animal rei que convive com a humanidade é o cavalo. É o animal mais esplêndido, é o animal que mais venceu guerras. É o cavalo. Ele mais venceu guerra. Verdade. É o animal que mais venceu, o animal que mais que consegue romper. E que foi útil, né? Que foi útil. Ao longo da trajetória, construiu o mundo. Eita, muita coisa. O cavalo construiu o mundo, a sua força é esplêndida, é um animal esplêndido. Esplêndido. E até hoje você tem cavalo de valor assim. Exatamente. E o homem se inspira. Se fosse dado ao homem a opção de ser um cavalo ou ser um camelo, um animal fedorento e feio, ele ia ser o quê? Ele ia ser um cavalo. Mas o cavalo não consegue entrar no deserto adentro. Ele anda no deserto, mas ele anda pela periferia dos desertos. Ele tem um limite. Ele tem um limite ali, porque o único animal que consegue romper uma tempestade
de areia é o camelo. Por isso que E andar por dias também sem beber água. É, né? andar por dias para o DBA. Então, por isso que o servo de Deus, ele tem que ser similar ao camelo, entende? Porque o camelo, quando ele, além dele ter a capacidade de armazenar a água, que é o tipo da palavra, né, as nutrientes dentro dele, por longos períodos de tempo, ele suportar as ele tem uma, eu já vi um filme muito interessante, aí vem uns cavalos e uma tropa de cavalo e os beduínos com seus camelos, aí a tempestade de areia vem surgindo assim, e vem, todo mundo que está de cavalo volta, retorna e começa a cavalgar forte contra a tempestade de areia, e os beduínos, rapaz, tudo, você vai vendo e a pessoa vai e fala assim, rapaz, agora eles vão entrar numa, né? Eles tapam as cabeças tudo, se cobrem todinho, e eles deitam em cima do negócio, e o camelo faz algo surpreendente, ele se ajoelha, o camelo, quando ele vê a tempestade, ele vai e começa a andar de joelho, e não para não, filho, não para a tempestade, e todos os camelos andando de joelho, e você percebe que o joelho dele chega a estar... É marcado, calejado. É um joelho, é um calo. Uhum. De tanto fazer isso na areia quente. Então, a gente pode até pensar em ser um cavalo na vida, mas eu te falo, o cavalo não consegue passar por tempestade não, meu amigo, mas o camelo, ele consegue romper tempestade. Precisamos ser entendeu? Camelo, né? Precisamos ser camelo. Por isso que a Bíblia cita assim, e João se vestia com peles de camelo. João, a túnica dele era feita de pele de camelo. João Batista. Uhum. A túnica dele era feita com pele de camelo. Era impressionante. Quando olhava, João, o que é aquilo? Um camelo? Não, é João Batista. Então, é o tipo do servo que se mantém de joelho na tempestade. Você está passando por tempestade? Estou passando, pastor, estou querendo voltar, estou querendo sair. Então você não é camelo não, Eita, você é cavalo. Pega essa, hein? Você é cavalo. Pega essa aí do café da manhã, hein? Porque se você é camelo, você ajoelha e atravessa. É isso aí. Qual a importância da história de Enoque? Então, vamos lá, né? A importância da história de Enoque, né? Então eu criei algumas perguntas assim. Qual o seu objetivo de vida? Vai pensando nisso. Qual o seu objetivo de vida? O que você quer construir? O que importa mesmo na sua vida? São essas perguntas que mais geram depressão nas pessoas, sabia? Vamos repetir para o pessoal que está em casa se quiser anotar? São perguntas que mais geram depressão. Anota aí. Dependendo do que você escolha, você vai se deprimir, sabe? Porque o homem não foi feito para ter tudo, para conquistar o mundo. Porque avança, um dia você morre e não vai levar nada dentro do caixão. Então, as coisas mais que geram, as perguntas que mais geram depressão. Qual o seu objetivo de vida? O que você quer construir? E o que realmente importa na sua vida? Enoque significa ensino, né? Ou destinado, né? Também. É ter um destino. O único destino que nós temos, o único ensino que a gente aprende... Os caras já criaram um hashtag ali, eu sou camelo, olha só. Isso aí, nós somos camelo. Esses caras não são isso demais, aí. né, mano? O único destino que nós temos é o quê? Humanamente falando, é a morte. O único ensino que nos ensina todo dia é, você vai morrer. Até o pessoal fala, a coisa mais certa da sua vida é que um dia você vai morrer. Vai morrer. Todo mundo, a coisa mais certa da sua vida é que vai morrer. Toda hora que eu escuto isso, eu falo, meu Deus do céu. Não foi isso que Jesus me ensinou. Uhum. Jesus falou o seguinte, não, você não vai morrer. E ainda que esteja morto, viverá. Viverá, ainda que esteja morto, viverá. Eu te garanto isso. Fiéis são as minhas palavras. É isso aí. Porque eles podem matar a sua carne, mas não matam nunca o seu espírito, porque o seu espírito a mim pertence. Eita, de Jesus. glória, maravilha. Fulano morreu. Não morreu. Jesus o resgatou. Verdade. O espírito a Jesus pertence. Então,
o mais rico e o mais pobre, na visão da linhagem de Caim, o mais rico e o mais pobre tem o mesmo caminho, pastor. Tem a mesma gaveta. Será enterrado a 7 palmos como todo mundo, rico e pobre. Mas só um, descendente de Enoque, serão resgatados. A sua alma será resgatada. Aleluia. Esse é o objetivo. Um homem que andou com Deus, que viveu em dar passos. Tem pessoas que querem correr, né? Corre, tem uma música até do Roberto Carlos que fala, não, vamos correr, corre, não, eu nem sei como que é, porque eu morava em Cachoeiro de Itapemirim, cidade do Roberto Carlos, lá tudo é Roberto Carlos. Eu ia falar que não é do meu tempo, isso aí eu não sei, né? E viveu 365 anos, impressionante. Enoque, negócio de 7, que andou com Deus, ele percebe que toda vez que você correu, ou se preocupou, ou que, não, eu preciso alcançar isso, né? Atrás de que você correu? Né? Enoque andou com Deus e não viu a morte. Cada Enoque tem um destino, e escreve seu nome na terra, e outro escreverá seu nome no céu. Então, cada um dos Enoques tem o seu destino, tem um ensinamento, que o seu nome significa ensino, a passar. Um Enoque ensina, escreve teu nome na terra, e o outro Enoque ensina, escreve seu nome no céu. Um Enoque escreve, corre, você precisa correr, o mundo é uma roda gigante. E o outro Enoque fala, ei, devagar, passo a passo, 365 anos, ei, 365 dias, calma, devagar, Deus está contigo. Aleluia. Você não morrerá, você é um homem eterno, não precisa correr. Então essas são o ensinamento de Enoque. Você falou algo assim que, gente, a gente está aqui ministrando, mas a gente recebe o que a gente quer passar para você. Preste atenção no que eu vou falar para o senhor Edson. Tem gente que passa dias difíceis e carrega aqueles dias o resto da sua vida, e a vida dela é transformada. E aquela pessoa que está perdida, às vezes ela passa perdida há anos, e ela, anos a fio, ela vai entender a vida, né? Olha que coisa interessante, uma mensagem que Deus deixa para a gente. Por que tem gente que leva anos para entender alguma coisa, e tem gente que leva dias? Sabe por quê? Porque ela sabe perceber que aqueles dias que foram difíceis para ela, ela constrói algo que vai se tornar eterno. Ela constrói algo que vai dar um destino novo para ela. Já tem pessoas que não, elas estão querendo correr e elas não conseguem perceber os dias difíceis, o que está construindo na gente. Porque, na verdade, muita gente que está correndo está fugindo. É verdade. Né? Ela não está alcançando, ela está fugindo. Mas a pessoa que ela consegue, igual o pessoal às vezes fala assim, eu viajei e a gente fez ponte aérea no aeroporto. E você passa naquele aeroporto e você fala assim, poxa, mas a gente não pode sair, né? É verdade, é verdade. Aí você está lá naquele... Principalmente em outro país. Outro país, né? Aí você está ali doido para sair, aquela coisa toda. Aí você quer conhecer, você dá uma olhadinha pelo lado de fora para ver se você está passando tão rápido ali que não dá para você, mas você fala assim, mas eu tive lá. Eu tive lá. Verdade. Eu tive lá. Eu falei, mas você vai não. Para ter uma lembrança do aeroporto, né? Vai para algum negócio do Nordeste, para um lugar e compra daqui para que eu vou colar na geladeira. Isso aí. Eu tive lá. Ou seja, é tão rápida a passagem que não dá para você conhecer. E eu acredito que as coisas de Deus também é assim. Tem coisa que você está passando ou que você passou, que tem gente que passou tanta luta lá atrás, mas não aprendeu ainda, né? Tem tanta gente que passou, eu lembro porque a pastora Luana teve o câncer dela no útero, e foram 6 anos, Edson, e como esses 6 anos amadureceu a gente, como esses 6 anos pôde ensinar para a gente. E eu acredito que quando eu vim pastorear, que às vezes eu dava um conselho a uma pessoa com 30 anos, com 31 anos, 32 anos, e ainda novo pastoreando uma igreja, né, como pastor sênior, como pastor titular, e muitas pessoas falam, pastor, o senhor tem uma sabedoria,
E eu vi que isso foi ensinamento de vida. Isso é uma coisa que você aprende com Deus, andando com Deus, porque eu não quero passar pelo outro câncer para eu ter que aprender a amar minha esposa de novo. Meu Deus. Eu não quero passar pelo outro câncer para poder, entendeu, aprender a amar os meus filhos. É verdade. Outro dia eu estava conversando com um irmão e o que Deus falou comigo, porque eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero ver algo sobrenatural, eu quero ver algo teu, eu quero ver algo da tua parte. E Deus falou para mim assim: olha para o seu filho. Todo dia que você olhar para o seu filho, você vai ver um milagre, porque ele é um milagre, porque até isso a gente esquece, lá atrás, do milagre que Deus fez na nossa vida. Então eu olho assim hoje algumas coisas, quantos milagres Deus já fez na sua vida? Você que está aí triste, você que está aí desanimado, você que passou por várias lutas que Deus te deu vitória, e você sabe que foi Deus, mas o inimigo está apagando da sua mente, como o professor Edson está ministrando aqui, falou assim, passou correndo. Tem gente que quer ir correndo, não quer ir andando com Deus. Enoque, a Bíblia fala que ele não correu com Deus, ele andou com Deus. Ele deu um passo com Deus. Então você que está enfrentando a sua luta, você que está aí chorando, você que está aí entristecido, achando que a pandemia não vai acabar, você que perdeu alguém, achando que a vida não vai ser mais a mesma, eu quero falar uma coisa para você, de verdade, a nossa vida nunca é a mesma. A minha vida que eu tive ontem, mesmo que eu não perdi ninguém ontem da minha família, mas ela não pode ser a mesma. A vida de ninguém, quem perdeu e quem não perdeu é a mesma. Todo dia a gente constrói algo novo. Todo dia a gente dá um passo com Deus, com as nossas perdas e com os nossos ganhos. Porque se a gente também não cuidar dos nossos ganhos, a gente também perde lá na frente. Então eu quero te dar essa palavra hoje. Restaura os milagres que Deus fez na tua vida. Por que a gente falou da galeria da fé e Enoque está na galeria da fé? Está na galeria da fé, Enoque. Por quê? O escritor de Hebreus estava restaurando tudo que foi feito, todos os heróis da fé, todos os grandes nomes da fé. Ele estava dizendo para mim e para você que chegamos aqui hoje, quando ele estava escrevendo para aquela geração que ele estava escrevendo também ali do tempo de Cristo, do que estava acontecendo naquele momento, ele estava falando assim: ei, olha só como que todo mundo venceu, nós também vamos vencer, andando com, eita, chega, estou arrepiado, andando com Deus. É andando com Deus no dia de chuva, é andando com Deus no dia de sol, é andando com Deus de madrugada, é andando com Deus de dia e de noite. Ande com Deus. Eu achei tremendo essa aí que você falou. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, às vezes eu cito ele como... Meus 2 filhos são um milagre, a pastora botou aqui, é verdade. Isso, glória a Deus, é isso aí. Tem um texto na Bíblia, onde o encontro de Jacó e Esaú, né? Todo mundo conhece Jacó e Esaú. Jacó tomou a bênção da primogenitura de Esaú e Esaú jurou matar Jacó. E um dia eles tinham que se encontrar, Esaú tinha que passar para outra terra, ele tinha que passar num val, né? Num val de Jaboque, que é onde o rio permite que os gados, as crianças, a parte rasa do rio, né? Onde fazia um vão ali que você dava para passar ali. E Esaú, estrategista de guerra, falou: ali, depois que ele passar, eu vou matar, vou esperar ele do outro lado do rio. Só tem aquela passagem. E Esaú, ele espera Jacó para o matar. Jacó, um dia antes, ora a Deus, e Deus o concede uma bênção, transformando seu nome para Israel, e falou: vai que nada vai te acontecer. E ele foi ali, né? Primeiro ele botou, covardemente, ele estava andando com todo mundo na frente. Depois ele olha, ele depois dessa experiência falou assim: não, eu vou na frente, porque se Esaú matar, mata a mim e todo mundo para trás. Antes ele tinha uma posição covarde, e agora quando ele tinha entendido de Deus, ele teve uma posição de homem, de pessoa, e passa à frente de todos e começam a andar ali na frente. Quando Esaú vê, parte com o cavalo para o matar. E quando eles se encontram, Esaú se emociona em ver o irmão e chora, e o abraça, e desiste daquele intuito. Se emociona a tal ponto de ver aquela família humilde, e ele era um general de exército, de guerra. Ele viu aquelas pessoas humildes, ao ponto de querer apadrinhar ali a família de Jacó. Ele falou assim: irmão,
vem comigo, eu tenho um império hoje, vem comigo, vamos nessa direção aqui, que debaixo do meu império, você nunca mais vai ter problema de fome, de nada, eu vou te proteger de ameaças, de guerra. Jacó e Esaú. E Jacó lhe diz uma coisa muito interessante, ele falou o seguinte: não, Esaú, o meu caminho é este aqui, e eu vou no passo dos meninos, eu vou no passo do gado, e vou no passo das crianças, dos meninos, eu vou no passo das mulheres, dos meninos, quer dizer, eu não vou correr, Esaú, a minha geração é uma geração tenra, uma geração fraca, ela depende única e exclusivamente de Deus, nós andamos aqui como crianças, nós andamos nos passos das crianças, Aleluia. na mesma velocidade, todos têm a mesma velocidade, têm o mesmo objetivo, têm a mesma simplicidade, têm a mesma humildade. Então, eu tenho esse texto para mim, como quando a pessoa fala assim, vão para lá, eu falei, não, me deixa que eu vou no passo dos meninos, eu vou no passo das crianças, me deixa porque a minha velocidade é outra. A gente tem que entender que a nossa velocidade é a velocidade de Deus. Aleluia. É a velocidade de passos de como andar com Deus. É verdade, né? E a oração ensina isso pra gente, né? Porque orar é você aprender a caminhar com Deus, a andar com Deus. Porque você entende cada passo que o Senhor está dando, é hora de andar. Mais um, mais dois, mais três. Semana passada a gente trouxe a palavra sobre isso, né? A visão do rio e como o profeta era conduzido para dentro do rio. Tremendo. Qual o significado dessas pessoas nos dias de hoje? Opa! O significado dessas pessoas, trazendo para os dias de hoje, a gente fez isso várias vezes, né, nos dias de hoje, os nossos dias, se tivesse Enoque, os dois tipos de Enoque, né? O mundo hoje, tem que explicar como que é o mundo hoje. O mundo hoje só dá valor quem constrói algo físico, né? Quem tem um diploma de papel, quem tem uma empresa, quem construiu algo físico. Nada que as pessoas não conseguem ver, elas não conseguem dar valor. Por exemplo, a pessoa pode ser super inteligente sentado ali no cantinho, mas se ela não tiver vestida com a roupa maravilhosa, ele fala, ih, rapaz, esse cara não é ninguém, mas ele pode ser um gênio sentado ali. Verdade. E quando a gente envelhece, a gente passa a dar valor a essas coisas. Quando você é novo, se aperta um tênis no pé, uma sandália no pé, a ponto de machucar o teu pé, cortar, mas você mantém aquela pose e vai andando com aquela sandália. Mulher sabe o que é isso, com aquela sandália apertada, com aquele salto alto apertado, machucando, destruindo o pé dela, mas tem que manter a pose, né? Então, a geração de hoje, o tempo de hoje, você tem que manter essa pose. Quando se envelhece, se basta a dar valor a outras coisas. Você quer calçar alguma coisa confortável, não quer nada apertando o teu pé e nada apertando o teu corpo. Você não se preocupa tanto com maquiagens ou com roupas caríssimas que você vai usar. Você já está muito preocupado com a partida e não com se projetar. E o mundo do hoje vive isso, né? O mundo físico. Eu vou dar um exemplo, presta atenção, eu não sei se eu dei esse exemplo, o exemplo do senhor que participou, né? O Bruno Covas, que foi prefeito de São Paulo. Agora, ele recebeu uma notícia que estava com câncer terminal, ele tinha poucos dias de vida. Ele se aventurou em ser candidato a prefeito de São Paulo. Ele queria ser prefeito de São Paulo, porque porque ia ser bom para o partido, que ia ser bom para a política. Meu amigo, presta atenção, se alguém, olha a cabeça dessa pessoa, se alguém fala, olha, você está com câncer terminal, daqui a alguns dias você vai morrer, qual é o natural das pessoas? Vi um médico falando sobre esse assunto na internet, eu achei tremendo, porque ele falou o seguinte, quando a pessoa que é médico dá uma notícia para essa, que a pessoa abandona tudo, abandona o emprego, vai ver os amigos, vai ver os parentes, vai ver os filhos, cada dia não quer sair do lado do filho, porque ela sabe que vai morrer.
ela se apega à religião, se apega a uma religião, se apega a um Deus, qualquer que seja ele, a pessoa se apega a isso. Mas essa pessoa aqui, amante do poder, ele quis participar mesmo do doente, de uma eleição para prefeito. E no meio de um coronavírus. Nem menos de um coronavírus, tendo uma contato pandemia, com pessoas. Meu Jesus do céu, aonde está a cabeça dessa pessoa? E mandando o povo ficar em casa. Tipo assim, eu nem levo em conta essas coisas do que ele fez. Ai, meu Deus. Rapaz, todo mundo, se eu tivesse uma notícia dessa, todo mundo, pastor, que eu encontrasse na rua, eu pedia perdão. Todas as pessoas. Eu encontro, pô, pastor, tudo bem? Que eu te peço perdão, tá bom? Por que, Edson? Você ia falar? Não, porque eu estou partindo e eu quero pedir perdão a todo mundo, cara. Mesmo que eu não te fiz nada, mas eu vou te pedir perdão mesmo assim. Ia para público, pedindo perdão à população, cara, não. Nos últimos momentos da vida do cara, o cara queria nem deixar a família de canto, deixar amigos de canto, porque ele quer o poder, ele quer o título de prefeito. Esse é a figura dos dias de hoje. Perdeu seu tempo com coisas inúteis. Matam e morrem por política. É a geração de hoje. Futebol, briga, são mais importantes que a própria família, que o próprio filho. Jogos eletrônicos, séries, internet, vão levar a placa de 100 mil inscritos para o caixão. Ó, quando eu for morrer, você bota a placa do YouTube aqui comigo, que eu vou morrer abraçado com a placa do YouTube. Trocam a sua família por essas coisas. São pessoas, e o mundo tem contaminado a igreja. Precisamos andar com Deus, andar no passo dos meninos, como eu falei. Geração de bebês espirituais, são bebês espirituais, não sabem andar, precisam constantemente de pessoas que o carreguem, não sabem dar passos como chorar, não sabem amar, não sabem sentir a dor do próximo, não sabem conversar com Deus, não sabem louvar. Em Filipenses fala o seguinte, 2,15, no meio deste mundo maligno, podemos ter o testemunho de que andamos com Deus e que agradamos a Deus. São pessoas que buscam só isso. Então, a gente tem que aprender os passos de Enoque. Amar, sentir, chorar, se colocar na posição alheia, orar, clamar. Então, isso é um atento. O quanto tempo a tecnologia tem roubado de você? Quanto tempo esse demônio chamado tecnologia tem roubado do seu tempo? Tem tirado a sua vida? Quanto tempo você não anda? Aí você fala, não, olha, o Bruno Cobas, ele se preocupou mais disso daqui com aquilo ali. Mas o quanto tempo essa tecnologia tem tomado de nós? Eu falo de mim mesmo. Quanto tempo o celular tem tomado a minha vida, do meu filho, da minha esposa? Então essa é uma reflexão. Então por isso que nós temos que pensar muito sobre esse assunto. É verdade. Temos que refletir, né? E algo interessante para a gente estar refletindo é aquelas 3 perguntinhas do objetivo, né? Do que você quer construir e o que importa. Ontem até foi dia dos namorados, né? E às vezes a gente quer fazer declarações e tudo mais. E eu falo para você, eu botei lá ontem assim, todos os dias são especiais ao seu lado. E hoje foi mais um dia. Porque se eu achar, claro que no dia dos namorados a gente quer fazer uma graça, igual no aniversário, né? Todo dia a gente celebra a vida, mas no aniversário a gente faz algo. Hoje é dia dos pastores, né? Mas assim, o que adianta a gente fazer só uma festa bonita no dia e esquecer o restante dos outros? É verdade. E a vida não é diferente. A vida não é diferente.
Quando a gente chegar no final da vida, a gente tem que estar com o sentimento de missão cumprida. Quando a gente chegar, que Deus nos levar a falar assim, isso aqui foi um grande homem de Deus, isso aqui foi uma grande mulher de Deus, e a mensagem de Enoque não é nada mais do que isso. Quem foi Enoque? Andou com Deus. Andou com Deus, só isso. Né? E como o professor Edson muito bem colocou no começo da aula, falando assim, fazendo a comparação do que Enoque foi arrebatado, e que todo mundo, não viu a morte, e todo mundo ficou feliz, e da pessoa que parte com a morte, não, enxergando a morte, que a gente vê, meu Deus, parece que ela foi para um lugar que, né, pior lugar da terra, pior lugar, não tem nada depois, né, a gente chora tanto, e a sensação de um translado, de um arrebatamento, é completamente diferente, como se dali ela foi para uma melhor, e na verdade a vida com Deus, a gente partindo de uma enfermidade, de um acidente, né, de velhice, seja a hora que for, Deus também está tomando para si. E é isso que eu quero dizer. Qual é a nossa sensação hoje de missão cumprida? Qual é o nosso sentimento hoje de andar com Deus? De ser tomado de Deus? Se eu partisse hoje, meu filho ia sentir saudade de mim? Acredito que sim. Minha esposa? Acredito que sim. A igreja? Acredito que sim. Mas qual seria? Poxa, uma vida inacabada, não deixou nada. Ou deixei alguma coisa. Ou daqui uns anos meus filhos lá na frente vai falar assim, não, eu lembro que eu tinha até 8 anos, mas meu pai sempre me ensinou isso. É verdade. Meu pai sempre, com 8 anos eu tive a oportunidade de ensinar grandes coisas ao meu filho, é o que eu quero. Talvez eu vou ter 40, vou ter 50 anos para poder ensinar grandes coisas para ele. Não Mas hoje eu tenho que ter a oportunidade de enxergar isso. O que é que eu estou deixando meu filho que tem 4, tem um de 4? O que é que eu estou deixando para ele com 4 anos de vida? Quanto mais tempo eu tenho com ele para poder ensinar para ele? Quanto mais tempo eu tenho para estar na aula aqui com você, para a gente estar compartilhando? Então é o que a gente está deixando. Quem anda com Deus sempre deixa alguma coisa. Verdade. Você vê que a mensagem de Enoque não tem um livro escrito todo. Não tem um capítulo inteiro falando de Enoque. Mas o pouco que está escrito dele é profundo. É profundo. É o que a gente tem que buscar ser em Deus. Profundo. Você não pode deixar de orar, você não pode deixar de ler a Bíblia. Talvez você não vai ser um exegeta da Bíblia, que lê, que pega cada palavra, consegue estudar. Mas você não pode deixar de ler. Talvez você não vai ser aquela pessoa de oração, vai orar tantas horas que o seu joelho vai ficar calejado, igual do camelo. É verdade. Né? Mas você tem que orar. E ali naquele momento com Deus você tem que entender que ao passo dos meninos, ao passo do gado, a cada dia você está sendo construído e você está crescendo. Então vamos ser essas pessoas que têm um significado hoje, que a nossa vida tem um significado não para a gente, mas na vida de alguém, na vida de algumas pessoas. Para fechar, por que esquecemos Enoque nos dias atuais? O esquecimento de Enoque é meio que proposital do mal do século, né? É o esquecimento dos filhos da linhagem boa, né? Esse é o esquecimento proposital. Eu começo com essa pergunta, fazendo uma outra pergunta. Uma pergunta para você. Se a gente não tem tempo de andar com a nossa família, vamos ter tempo de andar com Deus? Meu Deus. Aí vem aquele versículo, né? Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não consigo amar o irmão que vejo? Irmão próximo. Se a gente não tem tempo de andar com a nossa família, vamos ter tempo de andar com Deus? Quem anda com a sua família, anda com Deus. Foi o grande exemplo que Enoque deixou. O fruto de Enoque é Matusalém. O filho de Enoque é Matusalém. O filho de Enoque é o fruto que mais viveu na face da terra. É considerado um homem mais longevidade, né? Se você acha que um homem o que é mais importante num ser humano é viver. E quem foi o homem que mais viveu? Matusalém. E de quem era filho? Enoque. Então,
o fruto daqueles que andam com Deus é longevo. Vive muito, vive eternamente. Essa viveu 969 anos, né? Quase 3 vezes a quantidade de anos que Enoque viveu. Quase 3 vezes. Então, a tecnologia, ela rouba nosso tempo a cada dia. É o YouTube, Netflix, TikTok, Facebook, Instagram. Você pega dezenas e dezenas de grupos de WhatsApp. Até mesmo no grupos da igreja. Dezenas e centenas de mensagens sem sentido, de grupos sem sentido. Ah, o grupo da flor, da mulher, do homem, do não sei o que lá. Eu não estou dizendo que não precisa desses grupos. Não estou dizendo isso. Mas precisa dessa quantidade de mensagem inútil? Se você for ler todas essas mensagens, e ainda ver Netflix, e TikTok, e o Instagram, e Facebook, e não sei o que lá, e acompanhar, e responder cada mensagem que foi dita no WhatsApp, você tem tempo para Deus? Ah, mas irmão Edson, quando eu estou olhando ali, eu estou tendo tempo. Quando estou vendo um filme ali, estou tendo tempo para Deus. Meu amigo, então me mostra na Bíblia aí, se Jesus acessou o WhatsApp, Facebook. Eu não estou dizendo que isso é pecado não, isso ajuda, isso facilita. Mas será que essas coisas, esse monte de coisa, e cada vez cria mais, cada vez chega para o pastor, não, precisamos criar mais 72 grupos. Tem uma hora que a gente tem que falar assim, basta, para gente, para, já é o suficiente, para. Nosso povo não é um povo alienado não, nosso povo não tem que ficar 24 horas, porque um dia eu vi lá, o cara estava dando um curso gratuito pela internet, aquele Ei Nerd, aquele Peter, de como funcionava a internet, como é que não sei o que lá. Eu falei, vou assistir, porque eu quero saber como esse cara ganha milhões e como funciona. Minha intenção era aprender como é que funcionava o protocolo por trás. E ele falou um negócio absurdo. Ele falou que o protocolo por trás é o seguinte: essas plataformas pagam pela quantidade, falou exatamente isso, de tempo que você aprisiona elas nela. Deus do céu! A quantidade de tempo, se você consegue prender o cara 1 hora, 2 horas, eles vão te pagar uma fortuna por isso. Se você consegue fazer um vídeo que vai prender metade da humanidade ali assistindo ali, você vai ficar rico. Você tem que prender pessoas no celular, prender pessoas na TV, prender pessoas ali, algemas virtuais. Algemar pelo pé e pela mão para que a pessoa não dê atenção a mais nada, só fique naquela coisa ali. Em grupo, em Zap, em YouTube, TikTok, Facebook, eles estão dando dinheiro agora, não, toma aqui dinheiro, mas você tem que ficar olhando para esse negócio aí, você é prisioneiro do sistema. Você não pode olhar para nada, você não pode olhar para outro país, você não pode olhar para a Bíblia, você não pode ler, você não pode orar, não, é 24 horas você tem que ser prisioneiro desse sistema. Você vai ganhar dinheiro com isso, falando a linguagem dele. Não temos tempo mais para a beleza da natureza, dançar, cantar, andar. Celular é a nossa prisão. E quem não percebe isso, vai mergulhar numa depressão de alguns anos. Edson, eu não concordo. Pode ter certeza, daqui a 5 anos você está deprimido. Porque você não consegue olhar uma flor colorida, você consegue não ter uma planta no seu jardim, você está deprimido. Você não consegue abraçar uma criança, beijar uma criança, sentir o prazer numa mulher grávida, que nem é sua mulher, que nem é sua parente. Você não sorri quando uma criança sorri para você.
Então, cada vez mais você vai mergulhar num mar de depressão. As pessoas, você vê na internet, eu estou tão deprimido, Sabe por quê? Você está deprimido por causa disso aqui, ó. É 24 horas nesse veneno. Não estou dizendo que você não possa usar, não, pode usar. Mas veneno 24 horas? Enoque ensinou pouca coisa, o essencial. Andar. Aleluia. Passo por passo, apreciando o que importa, que a verdade, o que importa é a verdade, é você falar a verdade. Hoje em dia, minha esposa fala o seguinte, cuidado, que você não vai cometer um sincericídio, ser sincero demais a ponto de matar alguém. É o sincericídio, morto por falar a verdade. Sincericídio. Ter fé, esse é o passo principal, ter fé, o que importa verdade, dá fruto, um fruto igual a Matusalém, um fruto que vai durar, um fruto que vai perpetuar, herói da fé, aleluia, andou com Deus, glória a Deus, é um herói porque simplesmente teve fé e andou com Deus. Então, esse é o recado que eu deixo, entende? Vamos ser mais Enoque, da geração de Sete, de menos Enoque da geração de Caim, né? Vamos ser isso, vamos ter esse impacto. Eu não estou dizendo isso que eu sou o cara, não é, o irmão Edson quase não vê celular, não sei o que lá, isso eu estou falando para mim mesmo, irmão. Às vezes eu fico nessa droga aqui, nessa loucura aqui, que até eu mesmo falo, meu Deus do céu, isso está acabando comigo. Eu começo a ver um vídeo de 10 minutos, daqui a pouco eu estou num vídeo de 20, daqui a pouco eu estou num vídeo de 30, que a gente tem que mudar, aprender com Enoque. A gente tem que voltar à nossa essência de ter fé. E às vezes eu lembro que o pastor fez alguns propósitos de não usar isso no Facebook, não usar aquilo. E no início, quando ele começou a fazer, eu falei, rapaz, esse cara é doido, cara, esse cara é loucão, tá doido, e Facebook o quê, rapaz? Isso vai tirar. Depois eu comecei a falar, rapaz, tá certo. Talvez você tenha me achado um doido, mas quando te dá aquela pontada de depressão no teu coração, tu vai falar assim, rapaz, o que está me envenenando? Aí você vai saber que é isso aqui que está te envenenando. Ó. Horas e horas a fios, provando desse veneno aqui, ó, que toma seu tempo com seus filhos, que toma seu tempo com a sua família, que toma seu tempo com o seu esposo, que toma seu tempo de você orar, seu tempo com Deus. Antigamente, o celular ele tinha uma bateria, você dava para arrancar a bateria do celular, para ele não fazer barulho. Hoje em dia, meu irmão, eles fizeram o celular para você não desligar, para você, não pode, daqui a pouco vai vir um celular sem botão desliga, vai ser 24 horas, ele vai carregar pela energia solar eterna, você não vai precisar botar nem na tomada não, ele vai carregar com ar. A gente ouviu um testemunho esses dias, não foi? Que o pessoal foi fazer uma prova e chegou lá, desligou o telefone, mas não desligou o alarme. E o alarme tocou com o telefone assim, desligado. Toca assim. Já aconteceu isso? Olha só. Embarcado. A pessoa perdeu a prova porque o telefone tocou com o alarme. A pessoa esqueceu do alarme, desligou o telefone, você pensa que eu desliguei tudo. Mas é porque os caras te monitoram o tempo inteiro. Mesmo você desligando, você não desligou. Ele não desliga. Não desliga, fizeram um negócio que não desliga, para quê? Para você não desligar dele. Mas bota ele dentro de uma gaveta lá, amarra esse negócio quando você estiver orando. Engraçado que ontem eu saí com um amigo, meu irmão, e aí eu botei o telefone do lado assim, e na verdade nós trocamos de veículo ali, de carro, depois eu fui para outro carro, e o telefone ficou lá dentro, a tarde toda. Aí a pastora até ligou, tentando, e não conseguiu contato. Eu fiquei a tarde toda ontem sem telefone. De 11 e pouco até quase 6 horas da noite. Aí, não, engraçado, graças assim, foi um tempo tranquilo. Glória entendeu? a Deus. Parece que eu vou esquecer mais o telefone, né? No carro. Não, porque a gente, como pastor, a gente tem pessoas que às vezes estão. É claro, né? A gente está com pessoas que necessitam de um contato, de alguma coisa, está esperando resposta. Mas a gente, aquele momento ali, o que eu quero dizer? Às vezes a gente precisa mesmo tendo tanta coisa. A gente tem que se desconectar. Eu acho o seguinte, a gente pastor, precisa fazer isso. Isso eu faço, mas a gente faz assim, mas eu sabia que estava longe, eu não estava nem preocupado, porque às vezes você fala assim, eu vou deixar um pouco ali, não vou ver mensagem agora,
mas quando toca você vai lá e dá uma olhada para ver o que é uma ligação, alguma coisa, porque hoje as pessoas criaram o hábito de quê? Vou deixar uma mensagem quando ele puder ele ver. E quando é mais urgente, a pessoa vai lá, liga, né, e fala assim, uma ligação, alguma coisa. Hoje a ligação virou algo assim mais importante, porque então aquilo que a gente vive hoje é a nossa realidade. E uma coisa que eu quero falar rapidinho é que remédio em grande quantidade vira veneno. É verdade. A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? É a dose. Então o celular, ele pode ser uma benção para o trabalho, ele pode ser uma benção para você não precisar sair de um lugar e ir lá não sei aonde para dar uma informação, mas em dose excedente vai virar veneno, vai te matar aos poucos ou vai te matar de vez. Eu tô com uma dor de cabeça, vou beber 1 litro de Novalgina. Vai com Deus, que você vai morrer. Não, isso aí. Pode ter cedo. Beber 1 litro de Novalgina, vai morrer, meu amigo. Gente, vou relaxar, deixa eu ficar um pouquinho no telefone aqui, a pessoa relaxa o telefone, né? Deixa eu na rede social, fica 3 horas relaxar ali. no telefone aqui, aí fica, quanto tempo você está? Então, é preciso a temperança, né? É preciso a dose, né? Então, eu acho que fizemos aqui, falamos de Enoque, daria para falar mais, mas a gente também tem tempo, né? A gente agradece aí, a nossa aula finaliza por aqui.